Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos hoje para a nossa aula 7 de Arqueologia Bíblica e hoje nós vamos falar sobre a monarquia, os reinos unificados. Daqui a pouco nós vamos definir melhor que período é esse na história de Israel. Mas antes de nós começarmos a falar sobre a monarquia, eu quero falar bem rapidamente sobre a conquista da terra de Canaã, nos tempos de Josué. Esse é um assunto que ficou aberto da nossa aula anterior e eu quero rapidamente falar sobre isso, só para o assunto não passar batido. Infelizmente, devido à falta de tempo, nós não podemos nos estender muito sobre o assunto, apesar de ele ser bastante interessante e instigante. Mas a conquista da terra de Canaã, segundo a cronologia bíblica, lida de forma mais literal, aconteceu no século XV a.C., ou seja, nos anos 1400 a.C., 40 anos depois do Êxodo. A conquista teria acontecido, então, na virada do século XV para o século XIV a.C. Tá? Algumas pessoas negam, com bases arqueológicas, que a conquista de Canaã teria acontecido nesse período, porque quando se olham as cidades da região, as ruínas dessas cidades, o que se observa, na verdade, é que não há uma camada de destruição correspondente a esse período. Então as pessoas dizem, olha, se de fato a conquista aconteceu nesse período, como a Bíblia afirma que ela aconteceu, por que nós não encontramos nenhum vestígio de destruição das cidades cananitas? As pessoas que geralmente defendem esse ponto de vista propõem que o êxodo e, portanto, a conquista teriam acontecido apenas 2 séculos mais tarde, apenas no século XV, nos anos 1200 a.C. Porque nesse período da história, quando nós olhamos para as ruínas das cidades de Canaã, nós encontramos aí sim um vestígio de grande destruição promovida principalmente na região central de Canaã. Tá? O problema desse tipo de argumento é que ele não leva a sério a história bíblica. Segundo a Bíblia, quando Israel invadiu Canaã, Israel não destruiu as cidades todas. Segundo a Bíblia, apenas 3 cidades cananitas foram completamente destruídas e incendiadas pelos israelitas: Jericó, Ai e Azor. Essas são as únicas cidades mencionadas no livro de Josué que foram completamente destruídas pelos israelitas. Quanto às demais cidades conquistadas, elas não foram destruídas. Os seus habitantes foram mortos, mas as cidades não foram destruídas. Elas foram simplesmente ocupadas pelos filhos de Israel. Tá? Já que a Bíblia é verdadeira, como nós definimos abundantemente aqui no nosso curso, já que a Bíblia é verdadeira, já que toda a palavra de Deus é inspirada e, portanto, verdadeira, o que nós devemos esperar encontrar na região de Canaã no século XV a.C. ou no início do século XIV a.C.? Nós deveríamos encontrar muitas e muitas cidades destruídas? Certamente não. Nós deveríamos encontrar apenas pouquíssimas cidades destruídas, especificamente Jericó, Ai e Azor. E isso nós, pela graça de Deus, encontramos. Tá? As ruínas dessa cidade, por mais que Ai, sobretudo, não possa ser identificada com precisão, as ruínas dessas cidades demonstram que realmente elas foram destruídas no período que a Bíblia descreve a sua destruição. Tá? Então, realmente, segundo a cronologia bíblica, lida de forma mais literal, nós somos levados à conclusão de que o êxodo e a conquista da terra de Canaã aconteceram não no século XIII a.C., mas no século XV a.C., tá bom? Vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós pretendemos começar a falar sobre a monarquia. Nós vamos dividir essa parte do nosso curso em 3 aulas, tá? Nós vamos falar primeiro sobre os reinos unificados, depois nós vamos falar sobre o reino de Israel, o reino do norte, e depois sobre o reino do sul, conhecido como Judá. Vamos então à nossa aula de hoje. O que é a monarquia unificada? A monarquia unificada aconteceu durante os reinados de Saul, Davi e Salomão. Mais ou menos o período que vai de 1050 a 930 a.C. Esse é o período chamado da Idade do Ferro, ou seja, esse era o período em que o povo de Israel sabia
utilizar o ferro, sabia manufaturar o ferro e construir armas de ferro. Tá? Lembre-se do período das 3 idades que nós mencionamos no início do nosso curso. Nós argumentamos que conforme os pesquisadores, conforme os cientistas, a história antiga deve ser dividida em Idade da Pedra, Idade do Bronze e Idade do Ferro. Essas 3 idades correspondem ao material que era utilizado na confecção de armas, ferramentas e utensílios em geral. Tá? Uma sociedade menos desenvolvida construía armas e ferramentas de pedra. À medida que essa sociedade ia se desenvolvendo, ela passava a construir utensílios de bronze. E à medida que ela se desenvolvia ainda mais, ela passava a construir utensílios de ferro. Nesse momento, a sociedade israelita estava na idade do ferro, ou seja, os israelitas já sabiam manufaturar o ferro, eles já sabiam construir ferramentas, armas e utensílios em geral de ferro, tá bom? Então, o período da monarquia unificada se refere ao período em que Israel viveu unificado sob a liderança de 3 monarcas, Saul, Davi e Salomão. Isso aconteceu na virada do século XI para o século X a.C. Depois da morte de Salomão, esses 2 reinos que até então estavam unificados se separaram. O norte se separou do sul. Teve origem, então, o reino de Judá ao sul e o reino de Israel ao norte. Mas até então, todas as tribos de Israel viviam em perfeita harmonia sob a liderança desses 3 monarcas. Se vocês olharem bem para o mapa que eu coloquei aqui nesse slide, vocês vão perceber que o reino unificado abrangia uma área bastante extensa, tá? Uma área que ia desde o Egito até o rio Eufrates acima. No seu apogeu, durante os dias de Salomão, o reino unificado atingia uma área bastante extensa de fato. Tá? Foi durante os dias do reino unificado que Israel alcançou o seu ápice, a sua maior glória. E é sobre esse período que nós vamos falar hoje. Bom, recentemente, um arqueólogo israelense muito proeminente chamado Israel Finkelstein introduziu na arqueologia o conceito de baixa arqueologia. No que consiste essa baixa arqueologia? Não sei se os irmãos se lembram, mas na primeira aula do nosso curso nós falamos sobre minimalismo e maximalismo. Nós vimos que no século passado surgiu na escola de Copenhague, na Dinamarca, o minimalismo arqueológico. Os minimalistas creem que a Bíblia não é uma fonte histórica confiável e fidedigna. Eles não creem que as histórias registradas na Bíblia são histórias críveis. Eles estão em busca de reconstituir a história antiga de Israel, não com base na Bíblia, não à luz da Bíblia, mas com base meramente em achados arqueológicos. Eles querem reconstituir a cultura antiga israelita com base em seus restos materiais. Quando eles têm a impressão de que certo achado seu contradiz a história bíblica, eles não pensam 2 vezes antes de dizer que a Bíblia está errada. Finkelstein, esse arqueólogo israelense, é um dos grandes proponentes do minimalismo arqueológico. Ele certamente é um dos principais arqueólogos bíblicos de todos os tempos. Ele tem uma mente brilhante. Mas mesmo as mentes mais brilhantes podem ser levadas ao erro, como é o caso de Finkelstein. Bom, esse arqueólogo tem proposto que a camada que se acreditava pertencer ao século X a.C., nas cidades israelitas, pertencia, na verdade, ao século IX. Ele redatou a camada que até então se cria pertencer ao século X a.C. Como nós falamos agora há pouco, o século X a.C. era justamente o período de Davi e Salomão, o período de maior destaque do reino unificado de Israel. Segundo a Bíblia, o reino de Salomão, assim como o reino de Davi, era riquíssimo. O reino de Salomão era um reino glorioso, um reino grandioso. Portanto, nós deveríamos achar nesse período vestígios de um reino glorioso e grandioso. E até então, até a proposta feita por Finkelstein, cria-se que a camada do século X a.C. pertencia aos dias de Davi e Salomão.
E essa camada realmente revelava um reino glorioso e grandioso. Mas Finkelstein diz o seguinte: essa camada, que nós acreditamos pertencer ao século X a.C., pertence, na verdade, ao século IX a.C. O período que pertence, na verdade, ao século X é aquele que nós acreditávamos pertencer ao século XI. E quando nós olhamos para os vestígios arqueológicos pertencentes ao século XI a.C., nós percebemos que eles são bastante pobres. Eles não revelam um reino glorioso e grandioso. E ele disse que essa camada, que até então se acreditava pertencer ao século XI, pertencia, na verdade, ao século X, portanto, pertencia aos dias de Davi e Salomão. O que Finkelstein propôs, na verdade, foi que nunca houve, no século X a.C., um reino glorioso e grandioso como aquele que a Bíblia nos apresenta. Ele não crê, na verdade, na historicidade desses personagens bíblicos. Ele crê que Davi e Salomão foram, na verdade, invenções. Tá? Isso é o que nós chamamos de baixa arqueologia. Por que baixa arqueologia? Porque Finkelstein reduziu o extrato que até então pertencia ao século X e o colocou no século IX a.C. Tá bom? Essa, então, é a proposta de Finkelstein. Para ele, não teria existido um reino glorioso e grandioso no século X a.C. Esse reino seria uma ficção israelita inventada no período posterior da história do povo judeu. Bom, qual foi a recepção dessa proposta minimalista de Finkelstein? Como a academia e a imprensa, de forma geral, reagiram a essa proposta da baixa arqueologia de Finkelstein? A mídia, evidentemente, que tem uma forte tendência de abraçar ideias revolucionárias, com muito fervor, acatou a teoria de Finkelstein. A teoria de Finkelstein foi alvo de noticiários, alguns documentários foram feitos expondo a teoria de Finkelstein como se ela fosse um fato absoluto, como se finalmente a Bíblia tivesse sido refutada. A mídia recebeu de braços abertos e de muito bom gosto a teoria de Finkelstein. Mas no meio acadêmico, a teoria de Finkelstein, a sua baixa arqueologia, sofreu uma grande rejeição. Eu vou citar para vocês um trecho de um grande arqueólogo israelense chamado Zioni Zevit. Ele diz o seguinte: praticamente todos os arqueólogos, experientes e novatos, que trabalham com a Idade do Ferro, rejeitaram sua redatação, ou seja, a redatação de Finkelstein, como algo infundado. Para grande parte dos acadêmicos que trabalham com a arqueologia bíblica, a teoria de Finkelstein é algo absolutamente infundado, é algo que carece de suporte científico. A teoria de Finkelstein, no meio acadêmico, continua sendo a teoria de Finkelstein. Ela é amplamente rejeitada por grande parte dos eruditos modernos, tá bom? Por mais que a mídia a tenha acatado com tanto bom gosto. Qual seria a base da teoria de Finkelstein? De onde ele tirou as suas conclusões? Bom, ele se baseou, sobretudo, na datação por cerâmica. Eu creio que já falei sobre isso para vocês nas nossas aulas, mas uma das formas mais eficazes de você datar um certo extrato num TEL é você utilizar como base a cerâmica. Porque a cerâmica, assim como roupas, entram e saem de moda. Tá? Se eu pegasse, por exemplo, essa camisa que eu estou usando agora, né, e pedisse para vocês datá-la, vocês evidentemente não datariam essa camisa do século XVIII a.C., né? Nem do século XVIII depois de Cristo. Porque no século XVIII depois de Cristo não se usava esse tipo de camisa polo que eu estou usando agora. Essa camisa certamente pertence ao século XXI. Da mesma forma, a cerâmica que era construída, que era confeccionada pelos povos da antiguidade, entrava e saía de moda. Havia um certo estilo que estava na moda para vasos e para outras construções de cerâmica. Tá? Então, com base na cerâmica, é possível que nós datemos um extrato. Se um determinado tipo de vaso de cerâmica é encontrado no extrato, e se sabe
que esse vaso de cerâmica, se aquele tipo específico de vaso de cerâmica pertence ao século X a.C., então todo aquele extrato pertence ao século X a.C. Essa basicamente é a lógica da datação por cerâmica, tá bom? O que Finkelstein fez foi então olhar para a cerâmica que até então se acreditava pertencer ao século X a.C. Ele olhou para essa cerâmica e disse, não, essa cerâmica não pertence ao século X, pertence na verdade ao século IX a.C. O problema desse método utilizado por Finkelstein é que, reconhecidamente, a cerâmica dos séculos X e IX a.C. são ambíguas, ou é ambígua, né? A cerâmica que pertence a esses dois séculos pode facilmente ser confundida. Trata-se de uma moda muito parecida nesses dois séculos. Nesses dois séculos, o tipo de vaso de cerâmica que se confeccionava era basicamente o mesmo. Tá? Então é muito difícil nós datarmos um extrato pertencente a esse período simplesmente com base em vasos de cerâmica. Finkelstein também usou a datação por radiocarbono, também conhecida como datação por carbono 14. Todo ser orgânico, toda célula orgânica tem uma certa taxa de carbono 14. E essa taxa decai, constantemente de forma linear. Tá? É possível que nós saibamos a idade de um certo objeto orgânico, de um certo ser orgânico, simplesmente medindo a quantidade de carbono 14 presente nele, porque a taxa de decaimento do carbono 14 é constante. Nós podemos então medir quanto de carbono existe numa certa célula, então saber mais ou menos qual a idade do ser, do objeto ou da planta em questão. Finkelstein utilizou então como base a datação por carbono 14, que é um método muito utilizado por arqueólogos. O problema é que nem sempre esse método é tão preciso. Nós temos muitos relatos, e vocês podem achar isso com muita facilidade na internet, em fontes confiáveis e fidedignas. Há muitos relatos de que certos esqueletos ou certas plantas foram datadas por carbono 14 de forma absolutamente inapropriada. Tá? Então é preciso que nós tomemos muito cuidado com a datação por carbono 14. Por mais eficaz e boa que ela seja, esse método tem os seus limites e ele tem sido responsável por erros estrondosos ao longo das últimas décadas. Tá bom, seguindo. Eu quero argumentar agora em favor de um reino unificado, glorioso e grandioso no século X a.C., como a Bíblia nos descreve. Eu quero que vocês leiam comigo 1 dos Reis 9:15. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 15. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 15. O texto diz assim: O rei Salomão impôs trabalhos forçados a fim de edificar o templo do Senhor, o seu próprio palácio, Milo e o muro de Jerusalém, assim como Azor, Megido e Gezer. Segundo esse texto, Salomão fortificou 4 cidades: Jerusalém, Azor, Megido e Gezer. Bom, eu quero falar sobre as portas salomônicas, as famosas portas salomônicas presentes nessas 4 cidades. Por que isso é tão importante para nós datarmos essas cidades como pertencendo ao século X a.C.? Quando nós olhamos para as portas dessa cidade, para o projeto arquitetônico nessas 3 cidades, nessas 4 cidades na verdade, nós percebemos que havia um projeto arquitetônico unificado. Ou seja, havia uma mente organizando o projeto arquitetônico dessas 3 cidades, Azor, Megido e Gezer, e depois também Jerusalém, como nós veremos mais adiante. O que revela esse projeto arquitetônico unificado? Alvenaria de silhar, casamatas, estilo dos capitéis, design, dimensões.
A alvenaria auxiliar consiste em grandes blocos de pedra meticulosamente talhados para que eles se encaixem uns nos outros como se fossem um quebra-cabeça. Casamatas são espécies de cômodos que ficavam por trás dos portões de uma cidade. Tá? Essas casamatas geralmente eram utilizadas como local de armazenamento de grãos ou coisa do tipo. Nós temos também o mesmo estilo de capitel nessas 3 cidades. O que é um capitel? Bom, certamente os irmãos já viram uma coluna. E uma coluna, geralmente na parte de baixo, também na parte de cima, tem um pequeno enfeite. Esse enfeite se chama tecnicamente capitel. Tá? Os capitéis que nós encontramos em Azor, Megido e Gezer são basicamente do mesmo estilo. O design das portas da cidade, as dimensões das muralhas e dos portões da cidade correspondem uns aos outros. Isso indica de maneira clara e inequívoca que havia um projeto arquitetônico unificado em andamento nessas 3 cidades. Havia uma mente que estava organizando todo o projeto que estava sendo conduzido nessas 3 localidades. Nós temos também, de maneira muito clara, uma arquitetura fenícia nessas 3 cidades. Dê uma olhada em 1 dos Reis 5, 11. Primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículo 11. Por favor, voltem alguns capítulos na Bíblia de vocês. 1 dos Reis 5, versículo 11. E Salomão dava anualmente a Hirão 20.000 coros de trigo e 20 coros de azeite batido para sustento do seu palácio. Hirão, segundo a Bíblia, era rei de Tiro. Tiro era uma das cidades da Fenícia. Salomão fez um pacto, uma aliança com Hirão, rei de Tiro, esse rei fenício. Os fenícios eram os grandes construtores da antiguidade, os grandes arquitetos da antiguidade. Muitas nações contratavam os fenícios para que eles conduzissem projetos arquitetônicos em seu território. E Salomão não foi diferente desses reis que contratavam os fenícios. Ele contratou Hirão, rei de Tiro, né? Ele fez um pacto com Hirão, rei de Tiro, para que ele lhe fornecesse a matéria-prima e também homens para edificarem as suas cidades, o seu palácio, o seu templo. Então, nada mais natural do que nós encontrarmos uma arquitetura fenícia nessas localidades que foram construídas pelos fenícios em Israel. E isso, de fato, é o que nós encontramos. O que é muito interessante é que as cidades de Azor, Megido e Gezer, como os irmãos podem ver no mapa à direita, estão distribuídas entre o norte e o sul de Israel. Ora, se havia um projeto arquitetônico unificado nessas 3 cidades, qual é a única conclusão possível? A única conclusão possível é que o projeto arquitetônico conduzido nessas 3 cidades, que estavam distribuídas entre o norte e o sul de Israel, foi conduzido pela mesma pessoa. E essa pessoa necessariamente devia ter controle sobre o norte e sobre o sul. Ou seja, o reino não podia ter sido dividido. Havia um rei em Israel no século X a.C. que tinha controle sobre o norte e sobre o sul. Um rei que era capaz de conduzir projetos arquitetônicos formidáveis no norte e no sul ao mesmo tempo. Tá bom? Isso corrobora o relato bíblico. Isso realmente nos demonstra com muita clareza que o que a Bíblia afirma é realmente verdadeiro. No século X a.C., havia em Israel um reino unificado, que era grandioso e glorioso. Um reino que pertenceu a Salomão. O reino que tinha sido dirigido por Davi e antes disso por Saul. No século X a.C., havia um reino magnífico, glorioso, majestoso em Israel. Um reino que abarcava tanto o norte quanto o sul. Um reino que nós podemos, portanto, chamar de unificado. Tá bom? Eu só não quero, por favor, meus irmãos, que vocês percam de vista que o nosso objetivo nesse curso não é, de forma alguma, comprovar a veracidade da Bíblia. Nós não estamos realmente em busca disso. Nós cremos na Bíblia porque ela é a palavra de Deus. E nós nunca podemos julgar o testemunho de Deus com base no testemunho do homem. Porque se nós fizéssemos isso,
a nossa fé estaria, na verdade, na palavra do homem e não na palavra de Deus. Tá? Então, nós sempre partimos do pressuposto de que a Bíblia é verdadeira. Mas já que a Bíblia é verdadeira, nada mais natural do que nós encontrarmos evidências que corroborem a história bíblica. E, felizmente, essas evidências existem e abundam. Seguindo, aqui nós temos os portões de Gezer, Azor e Megido. Repare então que esses 3 portões são muito semelhantes uns aos outros. Cada um desses portões possuía 2 fileiras de 3 câmaras cada. Tá? Isso nos demonstra com muita clareza que um projeto arquitetônico nessas 3 cidades foi conduzido por um mesmo monarca. Essas cidades que estavam distribuídas entre o norte e o sul de Canaã. E como nós lemos na Bíblia, realmente o rei Salomão conduziu projetos arquitetônicos ao mesmo tempo nessas 3 cidades. Ele foi responsável pela fortificação de Gezer, Megido e Azor. E o que é fortificação? É a construção de muralhas espessas ao redor de uma cidade com a finalidade de protegê-la de assédios e ataques inimigos. Então, é perfeitamente esperado que nós encontremos nessas 3 cidades um projeto arquitetônico unificado e realmente nós o encontramos. Dê uma olhada na semelhança dos portões dessas 3 cidades. Nessas cidades nós também encontramos capitéis chamados de proto-iônicos, que eram os capitéis utilizados pelo fenício nesse momento da história, no século X a.C. Isso demonstra claramente que houve uma influência fenícia na arquitetura israelita no tempo de Salomão, conforme a Bíblia. Tá? A arqueologia nos revela que realmente a história bíblica está correta ao afirmar que houve uma influência fenícia nas construções israelitas do século X a.C., porque, conforme a Bíblia, Salomão contratou os fenícios para construírem as suas cidades, o seu palácio e mesmo o templo de Jerusalém. Então, uma influência fenícia era inevitável. A Bíblia é verdadeira. Seguindo, portanto, as portas de Azor, Megido e Gezer, em primeiro lugar, fizeram parte de um mesmo programa de construção. Em segundo lugar, possuem design próprio do século X em Israel. Em terceiro lugar, foram construídas com materiais e padrões fenícios, segundo o relato do primeiro livro dos Reis. Não há dúvida, então, de que essas 3 cidades foram construídas no século X a.C. por um monarca que reinava nesse período da história no norte e no sul. Ele tinha domínio, tinha soberania sobre os territórios do norte e também sobre os territórios do sul no século X a.C., ao contrário do que propôs Israel Finkelstein, aquele arqueólogo minimalista que eu propus agora há pouco, aquele arqueólogo responsável pelo conceito da baixa arqueologia. Tá? No século X a.C., conforme a Bíblia, havia um reino pujante, glorioso e grandioso em Israel. Seguindo, eu quero falar agora um pouco sobre Jerusalém. Conforme o versículo que nós lemos no começo da aula, não apenas Azor, Megido e Gezer foram fortificadas por Salomão, mas também a cidade de Jerusalém foi fortificada pelo grande monarca israelita nesse mesmo período, ou seja, no século X a.C. Uma grande arqueóloga bíblica chamada Kathleen Kenyon, a respeito de quem nós já falamos no nosso curso, quando nós discorremos sobre aquele método de datação, aquele método de escavação conhecido como método Wheeler Canyon, que consistia na escavação de buracos quadrados, né, entre os quais havia um caminho de 1 metro de espessura. Bom, Kathleen Kenyon, com base nas casamatas, com base naquelas câmaras que ficavam por trás dos portões da cidade, classificou o tipo de construção do muro de Jerusalém como fenício. Tá? Ela disse: o uso de pedreiros fenícios por parte de Salomão é indiscutível. Ela foi responsável pela escavação do muro oriental de Jerusalém. E observando o tipo de construção, observando o tipo de casamata utilizada no muro de Jerusalém, ela chegou à conclusão inequívoca de que havia uma influência
fenícia na arquitetura da muralha de Jerusalém. Isso, mais uma vez, corrobora o relato bíblico. Segundo a Bíblia, Salomão empregou fenícios na construção das suas cidades, do seu templo, dos seus palácios. Ela também encontrou, Kathleen Kenyon também encontrou, capitéis proto-iônicos como aqueles que eu acabei de apresentar para vocês. Porém, o muro oriental de Jerusalém possuía 6 câmaras, como os de Azor, Megido e Gezer. Nós vimos que as cidades de Azor, Megido e Gezer possuíam, atrás de seus portões, 6 câmaras, divididas em 2 fileiras, né? Seria esperado, então, que nós encontrássemos em Jerusalém esse mesmo tipo de arquitetura, ou seja, por trás dos portões da cidade deveria haver 6 câmaras, divididas em 2 fileiras. Será que isso nós encontramos em Jerusalém? Infelizmente, isso ainda não foi encontrado na cidade de Jerusalém. Mas nós temos na Bíblia um texto bíblico, nós temos na Bíblia um texto interessantíssimo que diz respeito a esse assunto do qual nós estamos tratando agora. Eu peço aos irmãos, por gentileza, que abram suas Bíblias em Ezequiel, capítulo 40. Nós vamos ler os versículos 6 e 10. Ezequiel, capítulo 40, versículos 6 e 10. O versículo 6 diz assim: Então ele veio à porta oriental e subiu pelos seus degraus. Mediu a soleira da porta, que tinha uma vara de largura, e a outra soleira uma vara de largura. Versículo 10. A porta oriental possuía 3 salas de cada lado. As 3 tinham a mesma medida. Os pilares dos 2 lados também tinham a mesma medida. Segundo esse texto de Ezequiel, as muralhas de Jerusalém, que seriam reconstruídas, teriam 6 câmaras divididas em 2 fileiras. Tá? Essas câmaras até hoje não foram encontradas. As escavações em Jerusalém são bastante complicadas, né? Por motivos óbvios. Nós temos no local do antigo templo de Jerusalém uma mesquita hoje em dia. Então é muito difícil para um arqueólogo conseguir escavar a região. Sem contar que a cidade é bastante povoada, né? Isso atrapalha bastante o trabalho dos arqueólogos. Mas, em todo caso, nós temos um texto bíblico que nos diz claramente que atrás dos portões da cidade de Jerusalém havia 6 câmaras divididas em 2 fileiras. O texto bíblico, evidentemente, não tem a intenção de corroborar o ponto de vista de Finkelstein ou o ponto de vista de arqueólogos maximalistas como Randall Price e outros. O texto bíblico foi escrito simplesmente para descrever como devia ser a muralha de Jerusalém. Tá? E nós lemos que a descrição dessa cidade de Jerusalém, dessa muralha de Jerusalém, corresponde perfeitamente ao que Salomão tinha feito em Azor, Megido e Gezer. Isso deixa bastante claro para nós que cremos na Bíblia que o projeto arquitetônico conduzido na cidade de Jerusalém era idêntico ao projeto arquitetônico conduzido nas cidades de Azor, Megido e Gezer. Havia realmente um projeto arquitetônico unificado nessas 4 localidades espalhadas entre o norte e o sul de Canaã, conforme a Bíblia nos ensina. Então, Finkelstein, por mais genial que seja, por mais inteligente que seja, está profundamente equivocado ao duvidar da história bíblica. Eu espero realmente que as teorias de Finkelstein sejam desmascaradas na mídia, na grande mídia, o quanto antes, porque muitas pessoas, de maneira inadvertida, continuam compartilhando as teorias de Finkelstein como se elas fossem a verdade absoluta, como se a Bíblia tivesse sido finalmente refutada, como se se tivesse descoberto, depois de muitos e muitos séculos, que a Bíblia é um livro mentiroso, que a Bíblia não é um livro confiável, que a Bíblia não é um livro fidedigno. Mas a teoria de Finkelstein é completamente furada, meus irmãos. Tome sempre muito cuidado com isso. Tome cuidado com os tipos de documentário a que vocês assistem, porque os documentários, em geral, são muito enviesados. Em geral, a mídia dá preferência a teorias revolucionárias, porque isso dá mais audiência, né? Mas tomem sempre muito cuidado com isso, tá bom? Bom, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje por aqui.
E eu espero que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar para encerrar nossa aula. Santo Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por mais um dia que nos concedeste. Eu suplico a Ti, meu Deus, que Tu continues cuidando de nós com graça e com misericórdia. Senhor, nós estamos enfrentando uma terrível crise. Nós estamos passando por uma crise de saúde, por uma crise econômica. Eu te peço, meu Deus, que Tu nos preserves. Guarda-nos do mal, preserva a nossa saúde, dá saúde aos enfermos, aqueles que já foram infectados pelo vírus. Eu suplico a Ti, meu Deus, que Tu extirpes do mundo esse vírus que tanto nos tem prejudicado. Eu também peço a Ti, meu Deus, que Tu preserves os empregos daqueles dentre nós que trabalham. Por favor, meu Deus, tem piedade de nós, cuida de nós. Tu és um Pai amoroso, Tu és um Pai gracioso, misericordioso. Tem piedade de nós, meu Deus, e lembra-te de que somos pó, de que somos frágeis, de que a nossa vida é como o sopro. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu dirijo a Ti a minha oração. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos.